Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje, nosso encontro com os CEOs e gestores das principais companhias de capital aberto no mercado financeiro brasileiro. Eu sou Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar agora nessa próxima hora de conversa, sempre, claro, trazendo aqui ao debate, trazendo a esse programa os principais gestores e tentando ali elucidar algumas das principais questões dos investidores sobre as companhias que passam por aqui. Lembrando, já faço um convite para você que nos acompanha, visite o site de RI das companhias que passam por aqui para entender, claro, os seus resultados operacionais, o seu perfil corporativo, o modelo de negócios, quais os riscos que essas teses estão sujeitas. Então, é um canal super simples e, claro, muito importante para você, investidor, que acompanha aqui o BMC Business e, claro, quer saber um pouco mais sobre as teses que passam por aqui, sobre as grandes companhias que nos cedem aqui essa hora de conversa para tirar algumas dúvidas. Então, fica a dica, acompanhe o site de RI das companhias e, claro, nós vamos conhecer a partir de agora a companhia que participará no dia de hoje, a Hidrovias do Brasil. Antes de começarmos a nossa conversa, um pequeno vídeo de apresentação. A Hidrovias do Brasil é uma companhia jovem, focada em soluções logísticas integradas. A empresa nasceu em 2010 e listou suas ações no segmento do novo mercado da B3 em 2020. A Hidrovias do Brasil atua em 4 frentes. A operação no Corredor Norte, uma das principais opções de escoamento da produção de commodities da região Centro-Oeste, o Sistema Sul, que conecta Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina para o transporte de grãos, fertilizantes, minério de ferro, celulose e afins. E a cabotagem, focada na exploração do potencial da costa navegável brasileira. Desde 2019, também administra a área STS-20 do Porto de Santos, o maior da América do Sul, para o recebimento, armazenamento e expedição de granéis sólidos minerais. A companhia está prestes a encerrar seu primeiro ciclo de investimentos e agora busca pela desalavancagem da operação. Maravilha, então para você que está nos acompanhando, lembrando que tivemos uma grande mudança recentemente, o BMC Business antes era semanal, agora será 2 vezes por semana, todas as terças e quintas às 22 horas, um horário super interessante, que todo mundo está um pouco mais tranquilo e, claro, consegue dedicar um espaço a entender um pouco mais sobre as companhias. Já que nós comentávamos sobre a Hidrovias do Brasil, gostaria de convidar aqui à nossa tela Ricardo Fernandes Pereira, CFO e diretor de relações com investidores da companhia, e Daniel Marcato, analista da Exploritas Investimentos. Muito obrigado a ambos, agradeço imensamente pela participação, especial, claro, ao Ricardo, primeira vez participando aqui no nosso BMC Business. Agradeço por ter dedicado aí parte do seu tempo para conversar conosco. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela participação, por poder estar aqui, apresentar um pouco da Hidrovias, mais detalhes para todos. E obrigado, Daniel, também por compartilhar aqui a bancada, fazendo as perguntas para a gente. Espero poder elucidar bastante dúvida aqui hoje. Certíssimo. Eu estava procurando aqui, eu sempre trago especialistas que acompanhem os papéis, os ativos, as empresas que nós convidamos ao BMC Business. Conversei com o pessoal, falou, ó, o Daniel vai conseguir ajudar, ele acompanha com bastante proximidade. Daniel, muito obrigado mesmo pela atenção, por participar aqui dessa nossa grande conversa. Não, imagina, obrigado a vocês pelo convite, espero poder ajudar também. Obrigado, Ricardo, boa noite a todos. Obrigado. Maravilha. Ricardo, para quem está nos acompanhando de casa, pode talvez não conhecer a Hidrovias do Brasil. Uma empresa recente, se nós pegarmos aí em comparação com outras grandes empresas aqui no nosso mercado, tem 100, 200 anos aqui já de existência. A Hidrovias é uma empresa recente e talvez tenha um modelo de negócios que deveria ser tradicional, mas que para o brasileiro é um pouco desconhecido. Então, primeiramente, eu gostaria de abrir esse espaço justamente para nós entendermos as principais linhas de negócio da Hidrovias do Brasil, como que vocês exploram esse portfólio de vocês e, claro, quais são as principais geradoras de receita, como que vocês geram a receita hoje da companhia, principalmente para atender aquele investidor que caiu aqui na nossa programação, que está acompanhando o BMC Business, mas que ainda não conhece a companhia. Muito bem, Gabriel, obrigado. Bom, de fato somos uma empresa jovem, né? Uma empresa que tem 12 anos, vai fazer 13 anos de idade esse ano, mas em tão pouco tempo conquistou tanta coisa e construiu tanta coisa, né?
A Hidrovias do Brasil surgiu no meio de um cenário de gap de infraestrutura logística aqui na América Latina, que obviamente, como vocês sabem, acaba por tirar toda a competitividade dos produtores locais, né? Então, o Brasil cresce muito na produtividade do agronegócio e não acompanha na infraestrutura de logística, de distribuição, e fica um gap impactando fortemente a capacidade brasileira de escoamento. Então, nesse sentido, a gente entendeu que o Brasil, mais a América Latina como um todo, tinha um espaço para um maior aproveitamento do modal hidroviário, que é isso que você falou que não, às vezes não parece tão próximo de todo mundo, né? Já que aqui no Brasil a gente tem bacias grandes, navegáveis, e isso de fato poderia contribuir para uma maior competitividade no que tange transporte de commodities nos longos trajetos que a gente tem no país. É um país continental e, mais do que isso, a gente trabalha, enfim, na América Latina como um todo, e além de tudo, o transporte, o modal hidroviário, ele tem um impacto ambiental menor, né? Ele fomenta uma logística mais limpa e mais diversificada. Então, a partir disso, a gente desenvolveu uma solução customizada para grandes clientes, né, com base nessa tese, nesse conceito, e fez investimentos vultuosos, projetos grandes, projetos diferenciados, que estavam inicialmente atrelados a contratos de longo prazo, no formato take or pay. A gente tem muitos contratos take or pay, e que davam essa previsibilidade no resultado, e que eram a âncora, né, dos investimentos vultuosos que a gente estava fazendo, onde o cliente tinha que garantir, né, o take or pay é isso, onde o cliente tem que garantir um pagamento mínimo desse volume contratado, né. Então, um pouco de história, a gente assinou contratos com os clientes com um excelente perfil de crédito, na época com a Vale, para o transporte de minério de ferro produzido em Corumbá, a COFCO, a Sodro, que são respectivamente estatais chinesa e russa, e estão entre os maiores compradores de grãos do mundo, né? Então imagina o porte dessas empresas que são nossos clientes, e para a movimentação de grãos no norte, no sul, e com isso garantindo a maior visibilidade para o resultado da companhia, servindo como base de um grande reforço, né, fortalecendo os investimentos e para o aumento de capacidade que a gente tem feito aqui. Só para vocês terem ideia, por exemplo, no norte, né, em poucos anos, a gente investiu muito para estruturar, e depois foi investindo marginalmente, crescendo a capacidade, né? Então, o norte, ele foi concebido, por exemplo, depois eu conto um pouco mais de detalhes, se vocês quiserem, dos nossos corredores, mas ele foi concebido para operar com 4,5 milhões de toneladas por ano, e a gente já conseguiu atingir 7,2 milhões de toneladas, e o que é um enorme crescimento, depois a gente detalha até um pouco mais. E no sul, a gente comprou recentemente, em 2021, a Imperial Logistics, que estava lá, que além de agregar novos contratos de transporte de minério de ferro, também aumentou muito a flexibilidade operacional do corredor, né? Vocês acompanharam, alguns de vocês acompanharam de perto aí a questão mais recente em termos de água, de seca, e viram o quanto que ela agregou, porque os ativos que estavam na Imperial conseguem navegar a 6,3 pés, né? Então, de calado mais baixo, o que deu uma baita competitividade para a gente. A gente também fez a aquisição da operação de transporte de bauxita, que chamamos de navegação costeira ou cabotagem, né, para quem conhece, com 2 navios tailor-made e contrato dedicado para atender a Alunorte, a Hydro, né, que é uma das maiores produtoras de alúmina do mundo, e mais recentemente a gente assinou o arrendamento da área do STS-20 em Santos, que é dedicado à movimentação de fertilizantes e sal, que vai abastecer principalmente o mercado do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, a gente transformou uma tese, né, que era um PowerPoint, como a turma que está aqui há mais tempo costuma dizer, numa das companhias de logísticas integradas do Brasil, numa das maiores, eu diria, companhia de logística integrada da América Latina, sendo que a gente passou a ser líder no transporte de grãos no norte, né, e líder no transporte de minério de ferro em Corumbá. Então, como eu falei, foram anos de investimentos relevantes nesse primeiro ciclo de crescimento. A companhia então saiu do zero a ser o que ela é hoje, e agora a gente passa a se beneficiar dessa capacidade instalada na companhia, com um grande
potencial de geração de caixa e, por consequência, começar agora a desalavancar e preparar para um próximo ciclo de investimento a ser feito com uma estrutura de capital mais robusta, eu diria. Maravilha, então você mencionava 4 linhas ali principais de exploração da companhia. Tivemos o Corredor Norte, o primeiro grande ativo que você mencionava aqui, explorado pela empresa, o Corredor Sul recém-adquirido, tivemos também a cabotagem, como o senhor mencionava, essa navegação costeira, e agora também essa SP, eu não vou me lembrar da sigla aqui, mas o Porto de Santos. STS-20, é o nosso terminal em Santos. Exatamente, o terminal no Porto de Santos. Então, 4 linhas principais de atuação da companhia, então já abro aí a conversa com o Daniel, se tiver alguma dúvida específica para a gente já aprofundar um pouco na tese de investimentos da empresa, fica à vontade, Daniel. Não, excelente. Queria aproveitar, Ricardo, que você tocou em 2 pontos, acho que bem importantes da tese, né, que é a companhia está exposta a um setor extremamente pujante da economia brasileira, que são ao setor de agro, né, de grãos, e também está envolvida em algo da economia que tem muita falta no Brasil, que é a infraestrutura, né? Então, junta essas 2 coisas muito importantes, que é uma demanda muito grande por infraestrutura e você tem muitos produtos que precisam ser escoados no Brasil, por exemplo, grãos ou minério de ferro, né? Só que você mencionou da alavancagem da empresa, então eu queria entender hoje, na cabeça da empresa, né, como que vocês equacionam esses 2 pontos aqui, né, de crescimento, uma demanda muito forte no norte por mais infraestrutura, o crescimento da soja do Brasil está no norte do Mato Grosso, então a demanda por escoar via Portos do Norte é muito grande e, ao mesmo tempo, uma alavancagem mais alta, né? Como é que vocês estão equilibrando esses 2 pratos aí entre alavancagem e crescimento com uma demanda muito grande de infraestrutura no norte? Trazendo só um número só aqui para a conversa, acho que, se eu não me engano, a alavancagem da empresa está próximo ali de 4,5 vezes EBITDA, alguma coisa assim, não é, Ricardo? Pelo menos segundo os últimos resultados divulgados. Isso, exatamente. Eu acho, assim, Daniel, acho que tem 2 pontos super relevantes da gente falar. Primeiro que de fato, 3 pontos. Primeiro, de fato, existe um potencial enorme de crescimento, não só no norte, mas também principalmente no norte, né? Como você disse, a área de influência de escoamento pelo corredor norte, ela tem crescido, dado que o crescimento da área cultivável está expandindo para cima do Mato Grosso, né? Então, quanto mais para cima ela vai, mais, obviamente, a área fica naturalmente favorável a escoar essa produção pelo corredor norte. Esse é um ponto. O segundo ponto a gente também não parou de crescer, né? Olha, nota que a gente está falando que concebeu a nossa estrutura para o norte para fazer 4,5 milhões de toneladas, a gente já está fazendo 7,2 milhões de toneladas, trabalhando principalmente em desenvolvimento de aumento de produtividade. Esse é quase um mantra dentro da companhia, que a turma tem trabalhado desde a sua concepção para sempre ir aumentando a produtividade. Então, a gente conseguiu bater 7,2 de capacidade nominal, ano passado até passou um pouco disso, porque teve o ciclo perfeito, conseguiu distribuir dentro do ano. E, além disso, a gente tem trabalhado para crescer, quando você fala em relação à alavancagem, que eu já falo do terceiro ponto, né, como que a gente está enxergando a alavancagem, a gente tem trabalhado para crescer quase que com investimentos menores agora, né? Então, veja o exemplo do que aconteceu recentemente, que a gente ganhou aquele processo, aquela licitação de boias que teve ali no Espelho d'Água, na CDP, ali na região de Barcarena. Isso vai dar para a gente, com um CAPEX razoavelmente baixo, vai aumentar a nossa capacidade em 700 mil toneladas. Então, assim, a gente tem trabalhado para crescer a nossa capacidade de escoamento, mesmo que ainda assim marginalmente, né, sem fazer um novo terminal, sem fazer a dobra TUP, que a gente chama, né, que é dobrar nosso terminal em Barcarena, ou mesmo do sistema integrado inteiro, olhando o que existe em Miritituba para cá. E em relação ou seja, a gente não está deixando perder a oportunidade, tá? A gente tem crescido e crescido bastante nesse mercado, o mercado tem crescido no corredor norte e a Hidrovias está conseguindo manter sua posição de destaque lá. Então, por exemplo, para você ter uma ideia até do que está acontecendo agora nesse momento, a gente já está para o ano de 2023, por exemplo, praticamente 100% vendido.
dado a demanda crescente e como esse mercado está indo lá. Agora, olhando a outra ponta que você estava comentando agora, a ponta da alavancagem, é super relevante da gente dizer 3 pontos importantes sobre a alavancagem. O primeiro é que, assim, a nossa dívida é uma dívida super de longo prazo, é uma dívida barata, né? Vocês conhecem a dívida que a gente emitiu em dólar no momento adequado e que a grande barreira dela está lá para 2031. A companhia entende que no seu business plan ela gera caixa suficiente para pagamento dessa dívida em 2031 e que é uma dívida, como eu disse, barata. Então, essa alavancagem super alta agora, ela não tem um risco de liquidez para a gente. Ela é uma dívida que veio principalmente por uma marcação a mercado, né, uma dívida dolarizada, e no momento que o dólar subiu aí com a pandemia, tudo isso, a gente teve uma marcação a mercado, e teve um efeito grande, que até o Gabriel estava comentando aí do valor que está hoje 4,5, ela chegou a bater 6,5, 6 e um pouco mais até, então no fechamento de 21. A gente já conseguiu tirar 1,5 vezes, quase 2 vezes EBITDA em relação dentro dessa alavancagem. E o que aconteceu lá em 2021 foi principalmente isso. Primeiro, a marcação a mercado muito forte da dívida, na ponta da dívida, e na ponta do EBITDA a gente foi pego por 2 frentes, por 2 problemas importantes, né? Então, o primeiro que foi a crise hídrica no sul, e o segundo que foi a quebra de safra de milho no norte. Então, isso tudo acabou afetando o EBITDA bem no momento que a gente teve uma marcação a mercado. Então, como que a gente está fazendo? A gente tem trabalhado sim para desalavancar a companhia, esse foi um compromisso até que a gente assumiu de vir desalavancando a companhia, de trabalhar para isso, inclusive até o final desse ano a gente sim vai desalavancar ainda mais a companhia. Então, os investimentos que têm sido feitos, eles têm levado em consideração sim a geração de caixa operacional da companhia, mas ainda assim como é que a gente faz para investir e desalavancar as 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Então a gente entende que consegue dentro deste ciclo, pelo menos para os próximos períodos aqui, enquanto ainda não tem um crescimento abrupto de demanda para o norte, continuar capturando a esse crescimento de demanda com investimentos de aumento de produtividade e ou investimentos como esse de aumento de volume das boias que a gente bidou e ganhou lá na CDP. Tá, então, é mais ou menos isso. Nós entendemos que existe esta oportunidade de continuar ainda desalavancando e crescendo onde tem este crescimento. Agora, vale um destaque que eu sempre gosto de comentar, além de não ter a questão do risco de liquidez. A gente está concluindo agora este ciclo, né, de grandes investimentos, até na minha abertura eu falei isso, desde a sua fundação, esse grande ciclo está terminando agora. Então, assim, sem grandes blocos de investimento novos, para novos negócios, novas expansões, a partir de 24, 25, a companhia deveria começar a desalavancar ainda mais rapidamente, porque esse bloco de capex, esse bloco de investimento grande que a gente teve nos últimos anos, né, vale lembrar que, por exemplo, em 2021, que a gente falou até que comprou a Imperial, a gente investiu mais de R$1 bilhão no ano de 2021, né, contando a compra também, tá? Tem aí o M&A, mas contando a compra foi mais de R$1 bilhão de investimento. Então, obviamente que isso pesou um pouco ali na linha da alavancagem, mas automaticamente, por exemplo, Santos no ano passado quase que não teve EBITDA no nosso resultado, né? Começou a operar em agosto, setembro e ainda em rampa. Esse ano ainda está rampando, mas óbvio, já está muito melhor e tem sido uma grata surpresa. Mas eu estou dando exemplo de investimentos que começam a amadurecer e, portanto, gerar resultado desalavancando a companhia, tá? Maravilha. Aí eu gostaria de saber um pouco sobre perspectiva, até para passar para o investidor. Não sei se vocês dão esse tipo de informação, não quero tirar nenhum guidance aqui, mas especificamente olhando para a alavancagem da companhia. Vocês identificam que há alguma relação dívida líquida e EBITDA mais confortável para a empresa? Qual o número que vocês buscam ali para o final desse processo de desalavancagem? Tem empresa, aí eu pergunto porque tem empresa que já passou aqui pelo BMC Business,
que prefere deixar dinheiro em caixa, então prefere um caixa muito mais gordo ali no final do mês para conseguir passar por certas dificuldades. Tem gente que gosta de operar alavancada, já conversei com companhias de capital intensivo que estão super tranquilas com essa alavancagem em 4,5%, inclusive 4,5 vezes EBITDA. Então, justamente por causa disso que eu lhe pergunto, o que a gente pode passar para os investidores seria uma margem confortável de dívida líquida e EBITDA para a companhia. O que vocês buscam no final desse processo? Excelente pergunta, Gabriel. Na verdade, assim, até um ponto que eu esqueci de falar na minha resposta anterior, e eu acho relevante até que você falou. A gente, apesar da alavancagem ter batido índices muito altos, a gente nunca deixou de ter liquidez e dinheiro em caixa, tá? Então, assim, a empresa fechou o ano com mais de 750 milhões de reais no caixa, atualmente tem uma posição na casa de 600 milhões, ou seja, a alavancagem líquida, né, para efeito de cálculo, ela considera, claro, que a gente tem no caixa, mas a gente tem uma política aqui de caixa super conservadora, né? Então, só voltando agora à tua pergunta de qual seria aí o target, ou o que a gente busca. A gente é uma empresa, você abriu a entrevista até falando disso, a gente é uma empresa jovem, é uma empresa de infraestrutura jovem, né? E por ser aí 12 anos de existência, 13 anos, é normal que uma empresa nova e que teve que fazer investimentos assim tão fortes como que a gente teve que fazer para desenvolver operação, investir em tudo que a gente investiu, esteja num nível de alavancagem maior do que empresas mais maduras, né? Então imagina uma empresa que já está rodando, né, fazendo render o seu ativo há 20, 30 anos, é óbvio que ela teria níveis de alavancagem menor. Então, assim, são anos investindo até que as operações atinjam a maturidade e passam de fato a gerar caixa condizente com a capacidade instalada. Então, até respondi isso no final da pergunta anterior, a gente começa a fazer isso a partir de 2024. Então, a gente entende que tem um caminho natural para desalavancar, que já tem sido demonstrado pela companhia. Então, buscando aqui um pouco do paralelo que você trouxe, a gente chegou a bater 6,51 vezes dívida líquida por EBITDA no final de 2021 e agora estava batendo o número que você trouxe, quase 4,58, quase 4,6 no primeiro TRI de 2023. Então, a gente não tem pressão de liquidez, o nosso bonde é longo, então não teria, e a dívida barata, então não teria tanta pressão para fazer loucuras para desalavancar, além da nossa posição de caixa, né? Agora, dito tudo isso, a gente entende que o perfil da nossa empresa, e pelo fato da gente ter contrato de longo prazo, com cliente de primeira linha, grande previsibilidade, resiliência que a gente acabou de demonstrar, o resultado nos coloca numa posição de certa tranquilidade, que permite que a gente possa operar até um pouquinho mais alavancado, sem fazer loucuras, até um pouco mais alavancado que algumas outras companhias. Uma coisa é você ter que trabalhar o seu dia a dia para gerar resultado tendo uma dívida grande e curta, a outra é você já ter parte da sua dívida, parte da sua receita contratada no longo prazo e com a sua dívida longa e barata, né? Então, assim, dito tudo isso, a gente entende que para a nossa empresa, e aonde a gente se sentiria razoavelmente confortável, a gente acredita que um nível de alavancagem próximo de 3,5 vezes já estaria num patamar bastante otimizado para o negócio, para a idade da companhia e pode viabilizar novos projetos e um novo ciclo mais robusto de crescimento, tá? Maravilha. Por favor, Daniel, fica à vontade. Excelente, Ricardo, acho que é isso mesmo, estamos de acordo. Agora, acho que a gente pode aproveitar um pouco para explorar o outro corredor, né? A gente já falou do corredor norte, tem muita oportunidade de crescimento, está bombando lá, né? Agora a gente sabe que o sul foi um corredor que trouxe mais problemas em 2021, né? Principalmente a navegabilidade ficou bem comprometida. Um corredor que já entregou margens acima de 50%, foi para margem EBITDA abaixo de 30%, né, em 21%. Como é que está essa rampagem desse corredor? O que dá para esperar desse corredor? Ele está melhorando? Como é que está a evolução do corredor sul? Olha, Daniel, boa pergunta. Assim, o Sul, na verdade, a gente precisa contextualizar até aqui um pouco do que aconteceu no Sistema Sul recentemente, né? A gente
entende que as condições de navegação da hidrovia Paraná-Paraguai, ela tem sim um ciclo bastante bem definido. Então, a gente enxerga o começo de ano com águas um pouco mais baixas, ela sobe ao longo dos 6, 7 meses ali de março a agosto, setembro, e daí começa a cair de novo, tem um período mais complicado no final do ano. Isso é o previsto, isso é o normal. Inclusive a gente tem divulgado aí há mais de 1 ano, 2 anos, aqueles nossos relatórios mensais, onde mostra o calado em 2 pontos específicos da hidrovia Paraná-Paraguai, onde você pode perceber claramente essa linha de normalidade. Agora, o que aconteceu especificamente neste ciclo, ele não foi atípico, ele não foi normal, quer dizer, ele foi atípico, né? Apesar dessa sazonalidade, um ciclo tão crítico quanto esse aconteceu 3 vezes nos últimos 94 anos. E assim, e a perspectiva para que isso volte a acontecer, ela é muito diferente do que o que se tinha e o que aconteceu do que se tinha esperado, né? A gente, para você ter ideia, a gente fez um trabalho aqui até bastante aprofundado, óbvio, depois, inclusive para dar satisfação aos nossos investidores, a gente fez um trabalho bastante aprofundado, contratou a consultoria Oliver Wyman para fazer um trabalho de mapeamento e uma previsão futura do que pode, o que deve acontecer com essa hidrovia, e a gente não vê de forma importante, de forma, digamos, impactada no nosso negócio, como essa hidrovia mudando de patamar. O que vai acontecer sim é esse ciclo natural, tá? Então, falando especificamente da tua pergunta, a gente começou, trazendo agora para a nossa realidade, né? A gente começou o ano de 2023 ainda sentindo um pouco de restrição operacional advinda lá do final de 22 no Corredor Sul, porque teve um pouco de atraso aí com as chuvas de verão, só que as precipitações aí, as chuvas, né, do primeiro trimestre, elas foram muito superiores ao estimado para o período e contribuíram para o retorno da operação. Então, a gente está hoje operando de forma bastante regular, os meses de fevereiro e março foram muito bons, a gente até na divulgação de resultado trouxe isso, né, que a gente movimentou 1,3 milhão de toneladas no primeiro TRI, nessa hidrovia especificamente, que representou aí um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, e o mais importante, né, trazendo aqui, dando um destaque para o volume de minério de ferro, que totalizou 728 mil toneladas, que dá mais ou menos 13% a mais na comparação com o primeiro TRI de 2022. Nós somos o principal player logístico daquele corredor, né? A gente tem hoje 52% de market share de minério de ferro que é produzido em Corumbá, a gente tem esse market share, e o volume de grãos também subiu, a gente chegou a subir 7% em relação ao do ano passado. A gente enxerga hoje que as condições da hidrovia seguem dentro da normalidade, a gente está navegando neste momento aí com 11, 12 pés, bastante acima do que era no mesmo período do ano passado, e a gente está podendo agora trabalhar na otimização dessa região. Dos nossos processos voltando à normalidade, né? Aqui vale um gancho também que eu queria fazer, que a gente tem, vocês certamente estão acompanhando e têm discutido bastante coisa sobre o El Niño, né? Entrando o El Niño de volta, a gente estava num ciclo de Laninha, já tem aí praticamente a maior parte dos modelos apontam para a volta do El Niño, se dá quase para afirmar com certeza, só está se discutindo ainda um pouco da intensidade e os possíveis impactos que ele pode ter, inclusive na economia brasileira ou em outros setores. Aqui o que acaba acontecendo com o El Niño, e daí eu vou trazer essa perspectiva, se por um lado ele prejudica um pouco o nível de chuva no norte, daí depois a gente já pode até falar, né, a gente está falando de bacia amazônica, ali não temos tanto um problema de calado como teve no sul. Por outro, o El Niño propicia o aumento de chuvas no sul, e isso faz com que a perspectiva para os próximos períodos, elas sejam mais molhadas, né, que sejam de calados maiores, com uma precipitação muito maior do que foram nos últimos anos. Então, a nossa perspectiva para o Sul, falando aqui, Daniel, diretamente a tua pergunta, é que a gente entende que
este período tão ruim quanto foi 2021 já passou, e a gente não vê no curto prazo isso se repetindo. Então a gente pode sim voltar a explorar, a crescer e a voltar a ver o resultado no nosso consolidado da importância que o Sul tem, porque além de tudo, né, o Sul também, eu costumo brincar aqui que a receita do Sul é vezes 5, né, porque lá é tudo dolarizado, então quando a gente consolida aqui, a gente consolida vezes 5, né, brincando aqui com a turma. Maravilha, Ricardo. A gente vai para um rápido intervalo dessa nossa conversa, mas não saiam daí, a gente volta em instantes com o BMC Business. Estamos de volta com o BMC Business, programação da BMC News de volta ao ar e, claro, sempre trazendo conversas com os principais CEOs e gestores das companhias de capital aberto no nosso mercado brasileiro. Hoje, especialmente, recebemos Ricardo Fernandes Pereira, CFO e diretor de Relações com Investidores da Hidrovias do Brasil, e também Daniel Marcato, analista da Exploritas Investimentos. Ricardo, o senhor mencionava anteriormente essa questão, essa relação com o Corredor Sul, inclusive era a minha próxima pergunta, essa questão do El Niño, quais os possíveis impactos em questão de exploração, em questão, claro, também do calado, a viabilidade ali de operação naquela região. Acho que algumas das principais dúvidas foram respondidas na sua resposta anterior, antes do intervalo. Para quem perdeu, só voltar um pouquinho na nossa programação ou acompanhar de novo essa entrevista lá pelos nossos canais no YouTube. Então, nós temos aqui a operação e o senhor mencionava essa questão da dolarização das operações lá próximo do Sul, nessa região do Corredor Sul. Especialmente gostaria de saber um pouco mais sobre esse impacto da moeda norte-americana nos resultados da companhia, como que é essa relação, como vocês fazem esse cálculo e, claro, nós vivemos neste momento um ciclo de baixa do dólar, como que a gente pode esperar esses impactos diretamente na operação de vocês. Não sei se mantém, claro, hedge para cumprir com os compromissos em moeda estrangeira. Eu sei que vocês têm boa parte da dívida também alocada em moeda estrangeira, no caso, o dólar norte-americano. Como funciona essa relação com a moeda estrangeira? Por favor, Ricardo. Excelente ponto, Gabriel. Na verdade, assim, até um ponto interessante. Vamos primeiro olhar o lado, o bright side aqui, né? Metade do copo cheio. A gente tem dívida em dólar, como você disse, então a cotação do dólar caindo, a nossa dívida líquida em dólar também cai, né? Então fica uma coisa bastante favorável quando a gente olhar nos nossos balanços e tudo isso, a gente vai poder perceber uma dívida menor aí, que até pode contribuir também na questão da alavancagem que a gente estava falando, ajuda a acelerar essa desalavancagem, né? Agora um ponto super relevante, né? A gente tem hoje 55% das nossas receitas e do EBITDA que são gerados por meio de contratos dolarizados, tá? Então, quando a gente fala da dívida em dólar, é até complicado, né? Porque a dívida a gente enxerga ela no balanço na cabeça, ela está lá, todo mundo vê a dívida em dólar. Mas vale lembrar que no nosso caso especificamente, a gente tem contratos de longo prazo com take or pay dolarizados, né? Então, assim, a gente tem uma previsibilidade da geração de divisas, de receitas em moeda estrangeira bastante forte também, né? Então, qualquer variação do dólar afeta na conversão que a gente teria aqui, tanto na dívida quanto na receita. Agora, vale lembrar que, assim, os economics deste corredor, né, quando a gente fez os investimentos nele para decidir quanto dinheiro colocava, fez o cálculo de tiro, o retorno dele, tem que lembrar que a gente está falando de empresas de infraestrutura, né? Então, quando a gente fala de empresa de infraestrutura, a gente sempre está olhando a remuneração do capital no longo prazo. Eu não vou ficar olhando aqui o que está acontecendo com a moeda neste ano, no ano que vem. Mas por que eu estou dizendo isso em relação a esse investimento? O investimento foi feito em dólar, para uma receita em dólar, para novos investimentos em dólar, para pagamento de dívida em dólar. Então, este corredor, ele está inteiro dolarizado, independentemente da forma como eu consolido o resultado dele no nosso balanço, no nosso resultado consolidado, né? Estou sendo redundante aqui. Ele é um investimento que a variação cambial, ela é nula no efeito do retorno sobre aquele investimento. Então, a gente entende que está protegido no retorno que foi feito na TIR, que foi aprovada para esse investimento em moeda estrangeira, dado que o corredor é inteiro dolarizado. Então, assim, para efeito, e por outro lado,
falando de Brasil, daí a gente tem as receitas em reais e os custos em reais, então não deveria afetar em nada diretamente o impacto da variação cambial em reais. Então eu entendo que assim, o conceito, né, o que está por trás da nossa tese de investimento que a gente conseguiu aprovar para esses investimentos continua protegido dentro de uma visão, de uma perspectiva de médio e longo prazo. Tá? Maravilha. Eu conto sempre com a participação de diversos especialistas aqui para me trazerem as principais perguntas. Estou hoje acompanhado do Daniel, mas também mandei mensagem aqui para alguns analistas que eu sei que acompanham de perto a companhia e recebi algumas perguntas importantes aqui para essa nossa conversa. Pergunta de Augusto Crapa, analista da Jauli Asset. Ele mandou a seguinte questão. Quando conversamos com outras gestoras e investidores, percebemos que a principal preocupação não está relacionada à capacidade operacional da companhia, mas em relação a uma possível quebra de contrato com a JF na Operação Sul ou até mesmo uma parada na mina que prejudique a capacidade de volumes da JF. Como que a companhia enxerga esse risco e o que buscam para fazer aí para minimizar o medo dos investidores? Eu sei que tem um monte de investidor que sempre fica com o pé atrás aqui, com algumas questões, e claro, a gente está aqui para esclarecê-las da melhor forma possível. Por favor, Ricardo. Ótimo. Bom, Gabriel, assim, são algumas questões que tangem este corredor e esse contrato, né? O primeiro ponto, especificamente, que eu acho que vale destacar, é assim, este contrato, ele foi assinado pelo MCR, né, que é a mineradora Corumbaense Reunidas, e que ela continua o mesmo contrato, não mudou. A gente mudou, obviamente, o controlador da MCR, mas o contrato é exatamente o mesmo, e inclusive a Vale ainda é garantidora. É óbvio que mudou um pouco a forma de gestão, mudou o acompanhamento que a gente tem, mudaram os executivos do outro lado, mas a gente entende que está num momento super favorável. A JF entrou com uma cabeça super expansionista, né? Vocês já devem ter ouvido isso no mercado, então eles estão querendo crescer e crescer bastante a operação. A gente está num momento ao contrário do que aconteceu no passado, um momento com água, com bastante água, né, no Rio. O preço do minério de ferro está super favorável para exploração e exportação. Então é assim, além da questão que eu falei, o contrato continua o mesmo, as garantias continuam as mesmas, a gente chegou até a divulgar isso logo depois um fato relevante, né, logo depois da aquisição pela JF. Então, em princípio, não deveria ter nenhum fator crítico aqui de grande preocupação. Até entendo que alguns investidores possam ter algum tipo de dúvida, alguma questão específica em relação a isso, mas nada que fizesse jus. Assim, o cliente continua operando e operando bem e pagando. Bom, vocês estão vendo nos nossos resultados, não estamos com contas a receber em aberto com eles. Enfim, eu diria que está funcionando bem, temos uma expectativa de ser um excelente parceiro, continuar sendo o excelente parceiro da MCR, especificamente, que a gente sempre foi, e com uma perspectiva de ser o parceiro que possa contribuir para a expansão que a JF busca na mina e quer crescer lá também, entendeu? Maravilha, por favor, Daniel. Eu queria aproveitar, explorar dois pontos aí que o Ricardo mencionou na resposta anterior. Ricardo, você comentou da dívida em dólar, né, receita em dólar. A gente viu nos últimos, acho que 2 semestres, a empresa bem ativa no mercado de bonds, fazendo algumas recompras e emitindo debênture em reais também. Se você pudesse explorar um pouquinho mais o que é a cabeça da empresa, o que vocês estão fazendo, vocês estão comprando a dívida um pouco mais barato, tá emitindo aqui localmente, vocês querem casar melhor receita e dívida, se você pudesse explorar esse um pouquinho. E também tem um ponto muito interessante da empresa, que são os contratos de take or pay, né, que você mesmo mencionou. Vejo isso com uma fortaleza muito grande. Quanto de contrato take or pay você começa o ano já, né? Pô, sentei aqui, 2023, 2024, eu sei que
X% das minhas receitas já estão garantidas, né? Se eu entregar o volume e tal. Quanto que é isso? E se você pudesse explorar um pouquinho mais também essa mecânica de contratos take or pay. Legal, ótimo ponto. Bom, falando da dívida, né? A gente fez 2 movimentos em um, tá? Então, eu até estava comentando quando a gente estava falando que a gente tem uma ponta passiva, né, nossa dívida dolarizada, e tem uma ponta ativa da geração de receita e, portanto, de EBITDA em dólar. A gente busca hoje, a companhia chegou a ter 90% da sua dívida em dólar, né? Enquanto ela tem aí 50% a 60% da sua geração de caixa líquida futura em dólar. Então, existia, eu quase que falei ainda existe um pedacinho, mas existia um descasamento aí entre a ponta passiva e a ponta ativa dolarizada. Então, parte da nossa ideia foi fazer o seguinte movimento. Vamos tentar trazer um mais próximo do match, então assim, do que a gente gera de dólar para futuro, em termos de percentual da receita, ele está mais ou menos casado com o que a gente tem de dívida, né, e ficar mais ou menos no mesmo mix. Mesmo tendo aquilo que eu falei lá atrás, que a gente entende da geração de caixa dolarizada da companhia para futuro, que ela deve ser suficiente, de acordo com nossas previsões, para honrar a dívida até 2031. Agora, além deste momento de tentar casar um pouco de ponta ativa e ponta passiva no mix de moeda, tinha uma oportunidade, né, de mercado no mercado secundário de bonds. Os bonds estavam tradando não só da nossa companhia, mas em geral, os bonds no mercado, no DCM estrangeiro, offshore, eles estavam tradando com um desconto em relação ao nível ao par. Então a gente conseguiu comprar dinheiro, ou seja, eu emiti em reais, e já fiz esse mix, e recomprei dívida em dólar com desconto e ganhei no haircut, né? Então, uma ordem de grandeza, para você ter ideia do que a gente gerou de resultado no passado, a gente comprou 122 milhões de dólares da dívida, do que tinha outstanding de dívida, e desses 122 milhões de dólares a gente conseguiu gerar um resultado de 27 milhões de dólares antes de imposto de renda. Então, assim, este movimento foi, ao mesmo tempo que eu consegui melhorar o mix de moeda, né, melhorar o mix, casar um pouco melhor com a nossa ponta geradora, né, com a ponta ativa, eu também me aproveitei do mercado, enfim, dele estar um pouco abaixo do par, desde que, enfim, começaram a subir as treasuries americanas, começaram a subir, a maior parte dos bonds ficaram um pouco mais descontados, e o nosso, obviamente, entrou nesse desconto também. Então, esse foi o objetivo, tá? A gente parou ali nos 500 milhões, até porque, volta a um dos temas que o Gabriel comentou agora há pouco, a gente sempre busca ter liquidez, sempre busca ter caixa na companhia, e eu não quero ficar queimando caixa para comprar dívida. Imagina se eu tivesse feito isso quando teve essa crise, porque isso tudo a gente fez no final do ano passado, quando teve essa crise agora aqui de dívida no mercado brasileiro recente. Se a gente precisasse emitir dívida, não ia ser completamente descabido. Então, essa é a gestão mais conservadora que a gente tem no caixa, e por isso que a gente fez só esse movimento de 122 milhões de dólares recomprados, tá? E em relação à tua segunda parte da pergunta, o take or pay, de fato, qual que é a grande vantagem, né, o grande objetivo dos nossos contratos com take or pay? Ele nos deu, né, a previsibilidade lá atrás para fazer os investimentos, que foram quase todos tailor-made. Então, imagina fazer um grande investimento num corredor lá no sul, por exemplo, sem ter um cliente ancorando este contrato, ou a mesma coisa no norte. Então, esse foi o conceito da empresa, de trabalhar para ancorar, e só com esse investimento, mesmo que nada mais desse certo e não conseguisse spot, que por si só é uma premissa muito pouco provável, né? Mas digamos, como um acid case aqui, se nada mais desse certo, estes contratos, eles ancorariam e trariam o retorno esperado para aqueles investimentos. Então, hoje, o resultado disso é que a gente começa o ano com mais ou menos 70% da nossa receita já contratada, e a gente consegue ir trabalhando em duas questões importantes. A primeira é, nesses spots, geralmente trabalhando, sim, oportunidades de melhorar preço quando a gente está
em situações como a atual, né, que está com uma super safra no norte e tanto é que eu estava falando que a gente já está quase topado para o ano de 2023, tamanha a demanda que está acontecendo no corredor norte, mas também crescendo nos spots com este crescimento de volume marginal que a gente tem feito em produtividade, que eu já citei também, ou como o exemplo das boias, ou seja, toda essa oportunidade que a gente tem de crescer marginalmente o volume, a gente também aproveita os spots. Então, hoje, mais ou menos uns 70% da nossa receita no ano, ela já entra contratada em função desses contratos de take or pay. É um bom número para começar o ano aí e a gente correr atrás dos spots só na base dos 30%. Maravilha, como eu mencionava, eu sempre peço o auxílio de alguns analistas, especialmente para essa entrevista tinham muitos interessados aqui, todo mundo queria falar um pouco, tirar algumas dúvidas sobre Hidrovias do Brasil, então acho que um ótimo sinal aí de interesse do mercado pela companhia. Muita gente me mandou mensagem, falou: Gabriel, quero saber isso, quero saber aquilo, queria tirar uma dúvida X. Então essa dúvida agora é de Ale Delara, sócio-diretor da Pine Agronegócios. O Ale sempre participa aqui na nossa programação, temos uma participação aí quase fixa do Ale Delara também, sempre comentando a parte de commodities, e ele manda a seguinte questão, até uma questão um pouco mais complexa. Como que o senhor vê os recentes embates sobre a Ferrogrão, já que a ferrovia poderia aumentar de forma exponencial o fluxo de Miritituba para Barcarena? Como que você está enxergando toda essa discussão e, claro, como poderia a conclusão desse projeto melhorar ou, claro, mudar a perspectiva ali para a companhia nesses setores? Olha, Gabriel, ótima pergunta. Na verdade, assim, nós entendemos que, e aliás é uma das missões, um dos trabalhos que a Hidrovias tem na sua cabeça, é melhorar a capacidade logística do país, né? A gente tem, no começo até tinha comentado isso, a gente tem um gap de infraestrutura logística muito grande. O agronegócio é uma pujança e cresce muito forte ano contra ano. Há uma perspectiva super relevante de crescimento de grãos produzidos no Mato Grosso, né? Então, a produção de grãos do Mato Grosso até 2030 para exportação deve bater em 80 milhões de toneladas, tá? Então, se você olha esse crescimento contínuo vindo daquela região, você vai notar que existe um gap de infra, e daí o gap de infra é para todos os lados. Mesmo se você falar assim, não tem nenhuma solução para subir o escoamento, não vai passar tudo isso por Santos ou por outros portos. Então, assim, só fazer uma ponderação aqui, Ricardo. Eu trouxe a notícia recente também, inclusive, que o Mato Grosso superou a Argentina na produção de soja, o terceiro maior produtor de soja do planeta. Então a gente já está, só para ter essa comparação da magnitude que é aquela produção no centro do Brasil. Inclusive é uma notícia que a gente trouxe recentemente. Perfeito, é exatamente isso. A gente está, e até fazendo esse gancho, além do Mato Grosso estar crescendo muito, se você for ver que a gente já há 2 anos consecutivos, o que a gente chama de Arco Norte, né, que são todos os portos que estão para cima no norte, eles já foram responsáveis por mais de 50%, ou próximo de 50%, do que foi produzido de grãos no Mato Grosso. Então, assim, é natural essa subida, né? Até geograficamente falando, tem lógica evoluir o sistema norte para cima. Então, assim, imagina chegar nesses 80 milhões de toneladas que eu falei e com um gap de infraestrutura. Então, a gente continua trabalhando como um projeto quase que de país para fomentar a capacidade logística de escoamento do Brasil. Então, assim, se a solução é Ferrogrão, se a solução é uma ferrovia paraense, se a solução é FIOL, é FICO, o que seja, assim, o relevante é a gente continuar trabalhando para o desenvolvimento desse gap logístico, senão a gente vai acabar abafando a pujança do agronegócio, né? Da forma como a gente enxerga, é natural que haja uma tendência de evolução, que é isso que eu estava falando até agora há pouco, uma tendência de evolução para o norte,
no escoamento da produção do Mato Grosso. Então, assim, a Ferrogrão ou alguma outra ferrovia paraense, o que quer que seja, ela faria muito sentido como política de Estado, né, como política de país para o desenvolvimento e para o escoamento dessa produção de grãos para o norte. Então, sim, a gente enxerga que é um potencial enorme, não é o único, tá? Assim, se não tiver a Ferrogrão, a gente continua enxergando outros meios de subida, né? Quando eu falo a gente continua enxergando, o país tem se desenvolvido para crescer em outras malhas ferroviárias ou outros processos, mas a Ferrogrão possivelmente seria mais eficiente, até porque ela já está lá, e se você for pensar, ela é muito mais socialmente responsável do que uma rodovia cruzando a Amazônia, né? Então, assim, a quantidade de caminhões evitados e de todos os problemas que isso pode trazer à comunidade e ao meio ambiente é muito grande quando você pensa numa ferrovia passando ali do lado, praticamente do lado da rodovia. Então, faria todo sentido como país e para a economia também. Maravilha, Ricardo. Gostaria de agradecer imensamente. Infelizmente, nosso tempo aqui não é infinito. Eu ficaria horas aqui falando sobre a companhia, sobre a iniciativa de vocês, claro, conversando sobre esse modelo de negócios. Gostaria de agradecer imensamente por ter aberto essas portas, aberto o diálogo conosco aqui da BMC News, mas também com todos os investidores que nos acompanham. É um prazer recebê-lo na nossa programação e, claro, já deixo o convite para próximas participações. Eu tinha pergunta aqui sobre o Rio Madeira, tem um monte de coisa ainda para a gente discutir, então já convido aí para outras participações e, claro, já deixo essa porta aberta, essa nova oportunidade, e agradeço imensamente pela participação no dia de hoje. Gabriel, muito obrigado pelo convite, estou sim à disposição, para mim é um prazer, a gente aqui na Hidrovias tem um prazer enorme em falar sobre como ajudar o país e como reduzir esse gap de infraestrutura que a gente tem aqui. Agradeço também a Daniel pela participação e contem comigo na próxima. Muito obrigado, inclusive, Daniel Marcato, analista da Explortas, agradeço imensamente pela participação. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você pode acompanhar as principais notícias do mercado financeiro nas nossas redes sociais, @bmc.news, ou também no nosso portal de notícias, www.bmcnews.com.br. O BMC Business, claro, lembrando a todos, passou por uma mudança, agora temos programa todas as terças e quintas, às 10 horas da noite. Eu vou ficando por aqui, até o próximo BMC Business. Tchau, tchau.